Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a união estável, mais especificamente quando o namoro passa a ser uma união estável. Essa é uma linha muito tênue e as pessoas têm realmente dúvida, porque é um acontecimento da vida, como eu vou explicar para vocês. Primeiro de tudo, eu queria falar que não existe espaço mais para fazer qualquer distinção entre uniões homoafetivas e heteroafetivas. Então hoje aqui, tudo que eu trouxer sobre esse assunto é se aplicando a qualquer tipo de união, independentemente de haver diferença ou não dos sexos no relacionamento. Bom, a união estável nada mais é do que a união pública, contínua e duradoura entre duas pessoas que convivem como se casadas fossem. Bom, e aí, qual que é a diferença entre o namoro e a união estável? A gente sabe que a união estável, para ela se configurar, ela tem uma série de requisitos, mas na verdade os requisitos depende de cada caso, é que os requisitos eles existem, mas não necessariamente havendo um ou outro requisito está configurada a união estável. Já adianto isso para vocês. Assim como questões referentes à família, que cada família é uma família, cada caso é um caso, na união estável é a mesma coisa. Então, futuramente, caso um juiz tenha que reconhecer se teve união estável ou não, o juiz leva em consideração cada caso de cada família. Mas alguns requisitos são importantes para ajudar a gente a verificar se naquele caso houve união estável ou não. Bom, tem a questão da duração, tá? Não necessariamente questão de tempo, não existe mais um tempo mínimo para se configurar a união estável, não é 2 anos, 5 anos. Pode ser que uma união estável seja considerada com 6 meses configurada, e pode ser que um namoro de 10 anos não seja união estável. Então, não é a questão do tempo em si, mas uma duração, uma coisa assim, uma continuidade, sem aquele namoro que vai e volta o tempo inteiro, isso é importante. É importante também que seja público, ou seja, que as pessoas se reconheçam como se casadas fossem, como marido e mulher, como marido e marido, como mulher e mulher, enfim. Que as pessoas em redor, que a comunidade, a sociedade, vejam aquele casal como de fato um casal casado, mais do que um namoro. Além disso, tem a questão da coabitação, mas assim, não é obrigatório que o casal more junto, não é obrigatório que o casal tenha um filho. Esses são algumas coisas que podem contribuir para virar uma união estável. Mas da mesma forma, às vezes um casal possuir um filho não quer dizer que tenha união estável. Então, falado isso tudo, qual que é o principal objetivo? Qual que é o que mais perto chega, de falar, bom, isso é uma união estável? É o objetivo de constituir família. Então, se é um casal, se já tem filho, se não tem, se mora junto, se não mora, independente de qualquer coisa, se aquele casal tem o objetivo de constituir família, é uma união estável. Então, definir a união estável, começa e termina por entender o que é a família. Então, pode ser que seja ali um namoro e que as pessoas não tenham o objetivo de constituir. Eles não se veem ali como uma família, eles só estão realmente se relacionando. É diferente de um casal que tem o objetivo de constituir família, que pensa como se fosse uma família, que pensa como se casados fossem. Então, esse é o objetivo principal. E aí eu venho trazer para vocês. A união estável, diferentemente do casamento, ela não começa a existir a partir de um papel que foi assinado, de uma certidão, como no caso do casamento. Então as pessoas têm essa dúvida de achar que a partir do momento que eu for ao cartório e declarar que eu vivo em união estável, aí sim a união estável está valendo e deixa de ser um namoro. Isso não é verdade. A união estável nada mais é do que um fato da vida, como mencionei para vocês. Sendo um fato da vida, ela acontece, ela simplesmente acontece, ela não precisa de formalidade. Então, não necessariamente não ir ao cartório quer dizer que não esteja em união estável. Sim, aquele casal, aquela família pode estar vivendo em união estável, independente de ter esse papel do cartório ou não. É claro que esse papel do cartório ajuda muito a comprovar a união estável futuramente, caso dê algum problema. E aí, quais são as formas de regularização da união estável? Existe o contrato particular, feito com 2 testemunhas, e aí ali naquele contrato declara-se que vive em união estável. Existe essa escritura pública de reconhecimento de união estável no cartório de notas, e existe também o processo na justiça, em que o juiz vai declarar que aquele casal vive ou viveu em união estável. Isso é importante para futuramente ter direitos patrimoniais, de divisão de bens, para ter direito à pensão por morte. Então, é importante regularizar a união estável para esse tipo de coisas, de demandas. Mas a união estável por si só, como falei para vocês, ela existe pelo fato de existir.
Então não é esse papel que vai fazer ela ficar existindo ou não. E aí também, né, falar para vocês quais são as provas que são importantes para tentar comprovar uma união estável, né, na justiça, se der algum problema, se precisar reconhecer nessa opção que eu falei da justiça, tem a prova testemunhal, né, as testemunhas falarem que eles viviam como casal, então por isso que eu falei lá da publicidade, né, precisa ter essa publicidade, a comunidade, os amigos, os familiares precisam saber, entender que aquele casal se reconhece como marido e mulher. Contas de comprovante de residência no mesmo nome, né, no mesmo endereço, plano de saúde em que um é dependente do outro, imposto de renda também. Então essas provas ajudam a comprovar a união estável, né, futuramente se der algum problema. Do título, né, quando que deixa de ser um namoro e passa a ser uma união estável, por lei não existe um ponto específico. São vários requisitos que são analisados em conjunto para ver se aquilo é uma união estável ou não. E como falei, esses requisitos podem ser desconsiderados ou não. Então pode ser que tenha filho, pode ser que não tenha, e ainda assim ser uma união estável ou não. Como falei para vocês, o principal objetivo, o principal requisito é o objetivo de constituir família. Então se aquela relação começou como um namoro, né, um relacionamento mais sem tanto compromisso, e aí de repente eles se viram assim, se reconhecendo como marido e mulher, eles se viram como querendo constituir uma família, é a partir daí que se dá a união estável. Então por ser um fato da vida, é complicado colocar um ponto, começou ali. Não é como casamento, só que é a forma de viver, então a forma de se relacionar que leva à constituição da união estável. Bom, eu falei mais de forma geral para vocês, com alguns detalhes, né, algumas coisas sobre a união estável. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários, a gente continua conversando. Sigam nossas redes sociais, a gente posta bastante por lá e a gente se vê no próximo vídeo. Até!